Oi, pessoal, boa tarde. É uma alegria poder estar aqui essa tarde, começando uma nova etapa desse projeto de evangelização, de bate-papo pelas mídias. Aqui é o Miguel Ângelo, o canal Miguel Ângelo Castelo Gomes, pelas Frestas da Vida. E a gente está começando hoje um projeto chamado Música e Músicos, aonde de tempos em tempos a ideia é estar conversando com alguns irmãos e irmãs que fazem parte da música católica aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, e trocando um papo sobre ideia, sobre música, sobre músicas, sobre, enfim, a trajetória pessoal, a trajetória de fé, a trajetória espiritual. Então, durante uma hora, a ideia é a gente começar a fazer esse projeto por aqui no Instagram. Você é mais do que convidado a estar com a gente. Hoje a gente vai ter daqui a pouquinho conosco aqui Luiz Felipe Barbedo. Sim, vamos falar muito um pouco sobre a trajetória desse irmão, sobre canto novo, sobre música, sobre fé, sobre vida. Você é convidado a participar com a gente desse bate-papo. Lembrando que a gente está no mês de setembro, e nesse mês de setembro a gente vai ter algumas ações especiais que eu vou estar divulgando aos poucos nas mídias, mas já peço para você ficar atento hoje às 20 horas no Facebook e no YouTube. A gente vai ter o momento Palavra e Vida. Momento Palavra e Vida sobre a liturgia da palavra de amanhã. Então vamos já convidar aqui o Luiz. Vamos lá. Opa, vamos ver se deu tudo certo aqui. Deu E certo, meu irmão. Chegou, bem-vindo. Chegando. obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite, porque vai ficar gravado, não vai? Vai ficar gravado, vai ficar gravado. A gente deixa Então gravado aqui. vai ter gente assistindo todos os horários. Muito prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite. Ah, a satisfação é minha. Eu sei que vai ser um papo bem legal. Eu acompanho muitas das postagens, né? Somos professores também, você é professor, eu sou professor também. E aí Uhum, vejo umas postagens que levam a gente à reflexão, levam a gente a pensar. E principalmente a gente vai conversar aqui sobre música, né? Eu vejo uhum. também algumas postagens suas muito ligadas à música, referências musicais diversas, enfim, que fazem parte da história da música católica aqui do Rio de Janeiro e do Brasil também. Então vamos trocar um papo sobre isso aqui. Obrigado por você ter aceito o convite, viu? Já são 20. Ai, perdi a conta já. Acho que É, 26, 27 anos de música já. Dentro da igreja, fora da igreja, atuando de várias formas, né, diferentes. E com isso a gente vai agregando, né? A gente vai aprendendo muita coisa, o que eu estudei, né, formalmente numa escola, as coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, com a prática, com, com a audição, né, com o ouvido, as coisas que a gente escuta, que a gente pesquisa. A gente vai só agregando experiência musical ao longo desses anos. nossa, que legal. Vamos mergulhar um pouquinho nessa história aqui, que a ideia é. Essa uma hora vai passar super rápido, porque tem bastante para a gente mergulhar. Você falou que no início já era assim, você começou a música, ela veio antes da sua trajetória na igreja, você fez algum tipo de formação nessa área musical antes, foi paralelo? Como é que foi lá assim, no início? Então, na verdade, a música sempre fez parte da minha vida. Desde criança, eu ouvia muita música, eu gostava muito de comprar disco, né? Eu sou do tempo do vinil, e eu comprava muito disco, tudo que eu pedia em matéria de música e meus pais podiam, né? Podiam me dar, eles compravam, e sempre investiram muito nessa questão musical na minha vida. E quando eu era pequeno, a minha mãe tocava piano. E eu cheguei a fazer umas aulas de piano. Quando eu tinha 6 anos, eu ganhei um cavaquinho de presente. E aí minha mãe colocou para fazer aula de cavaquinho e tal. Comecei a estudar. Então, assim, eu sempre tive alguma ligação com a música. Aí depois de um tempo eu parei completamente. Não, eu desisti das aulas e tal. E aí, em 93, eu comecei a fazer aulas de violão porque eu queria tocar na igreja, né? E aí eu
fiz umas aulas com uma professora que dava aula lá na igreja, mas eu fiz 4 aulas só, assim, o suficiente. Ela me ensinou 3 batidas básicas, os acordes principais, e coitado de quem me ouvia, eu tocava qualquer música com aqueles acordes. Eu consegui enfiar qualquer música com aqueles acordes básicos, né? E assim, dava certo, né? Porque se você pega. As músicas da igreja têm uma harmonia relativamente simples, né? Não tem nada muito sofisticado. Então, você coloca dentro da escala diatônica, você pega os acordes básicos da escala diatônica, funciona, né? É verdade, é verdade. Então, você encaixa muita música ali. Então, eu me lembro que eu peguei o meu Louvemos, o livro Louvemos o Senhor, e eu saí tirando um monte de música de ouvido e cifrando na mão. Assim, eu tenho guardado até hoje, é um tesouro meu, um Louvemos que eu cifrei todo para tocar nos grupos que eu fazia parte. Na época eu comecei a tocar no grupo de oração, na época eu tocava no grupo jovem da paróquia, e aí aquele Louvemos ia comigo para cima e para baixo com o meu violãozinho. Nossa, que legal. E aí você tem, quais são as músicas assim que você mais usava nessa época que você pode exemplificar que eram, tinham notas parecidas? E realmente Ah, acontece. ó, cara, ó, qualquer pessoa que estudou violão nessa época, e até hoje, se bobear, vai se identificar com o que eu tô falando. Louvado seja o meu Senhor, É o verdade. clássico Sol Mi menor Dó Ré, né? Eu navegarei, tinha 4 acordes também. Eu lembro muito de Rei Senhor. Acho que Rei Senhor foi minha primeira música, sabia? Rei Rei Senhor, aquela Senhor. do... Ela nem era das mais simplesinhas, mas eu acho que a primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Rei Senhor. E é super tranquilo, dentro daquela batida básica que ela tinha me ensinado também. Então acho que era mais essas. Venho Mostrarei fazia parte desse pacote aí também, que eu lembro que Venho Então, Mostrarei. os mesmos acordes do Louvado Seja, né? Deve. Mas nessa época eu não tocava em missa ainda. Então eu não tinha muito repertório de missa, eu tinha mais repertório de grupo de oração. Então era mais música de louvor, música de RCC, música evangélica, era mais essas músicas. O repertório de missa veio só um pouco depois, porque comecei a tocar na missa uns 2, 3 anos mais tarde. Era um grupo de oração jovem, ou era um grupo jovem que também Não, era participava um do... grupo jovem da Pastoral da Juventude e um grupo de oração, 2 grupos separados. Ah, separado, na mesma paróquia. Qual era a paróquia que você Não, pior que não participava? era nem na mesma paróquia, era em paróquias diferentes. O grupo jovem era na Nossa Senhora de Fátima, no Meier, e o grupo de oração era na Coração de Jesus, também no A nossa Meier. Fátima, que atualmente é do Padre Padre Antônio Antônio José, José. né? Naquela época, certamente devia ser Não, naquela época era o Padre José Pascoal. o... Quando o Padre Antônio foi para lá, foi uma época que eu estava frequentando a Coração de Jesus e a Santo Afonso no Tijuca. Foi a época que ele entrou lá como seminarista. Eu acho que ele chegou. Eu não lembro se ele chegou lá direto como diácono. Eu acho que ele chegou direto como diácono. Já Ele chegou foi para lá lá como direto como diácono, foi ordenado e ficou por lá, porque o Padre José já estava bem idoso, e ficou lá como vigário, depois de alguns anos que ele assumiu como pároco. Que legal esse início de música. Vamos aproveitar aqui só para saudar algumas pessoas que já estão acompanhando a gente aqui. A Jurema de Jesus, bem-vinda. Carla Brito, deve ter uma galera que vai. Carla, tem uma galera que tem. A Carla eu conheço há muitos anos. A Carla eu conheço nessa época. Exatamente. Ela frequentava o Coração de Jesus, nessa época que eu Ó, tocava lá. tá aqui sintonizado com a gente. Ronaldo Salles, não sei se também é desse tempo, se é o. Ronaldo até antes. É, Ronaldo também eu conheci da Coração de Jesus e depois na Nossa Senhora de Fátima também, um grande amigo, um grande parceiro. que legal, né? Por isso que é bacana. Eu acho que, assim, quando a gente bate papo sobre história, principalmente nesse tempo de história de vida, isso ajuda a gente também, nesse tempo que a gente está vivendo, eu acredito também, né? De incertezas, de questões diversas, né? Eu acredito muito na questão do diálogo para a gente revendo a história, fazendo memória também da nossa história, das coisas boas, das coisas de fé, ilumina o nosso presente e, de certa forma, abre um caminho aí para o futuro. Né? E assim, eu particularmente, assim, eu tenho muito receio, muito cuidado com excesso de nostalgia, porque eu acho que existem 2 nostalgias, né? Existe a nostalgia que nos amarra,
A Certo. nostalgia né, que nos. Ah, no passado que era bom, hoje está tudo uma droga. E existe a nostalgia que serve para dar esperança, né? Para dizer, olha, é possível, né? É possível ser bom, ser prazeroso, ser produtivo, ser frutuoso em qualquer momento da nossa vida. Então, eu procuro muito fazer com que a nostalgia não seja na minha vida uma coisa do tipo, naquela época que era legal, hoje tá, né, hoje nada Bom, né? presta. Respeito os velhos. É, é verdade. Ô, Ronaldo, eu sou o primeiro, então eu tenho que dar cara a tapa. Muito bom, muito bom. Eu tenho E, essa e você, carinha aqui, mas eu já tenho tempo rodado. você tá bem, tá com, como dizia uma vez com o teu pai Marcelo, juventude acumulada, né? A gente tem muita juventude. E aí você estava falando, querido, lá, então vamos fazer essa opção sempre por essa memória positiva, né? Eu acho que você Sim, falou, exatamente. porque senão a gente fica com aquele ranço, né? Meu tempo aqui era bom, as coisas que funcionavam, hoje não tem nada acontecendo. Eu converso isso Inclusive, muito com meus alunos, né? Porque uma coisa que eu procuro muito evitar, assim, me policiar, é não falar, evitar começar a frase como no meu tempo, né? Porque parece que assim, o meu tempo já passou e agora eu tô sobrevivendo, né? Ou então sou um resto de pessoa, sabe? Assim, meu tempo é também é, agora. Meu tempo é exatamente. agora, eu tô vivendo agora, tô fazendo coisa pra caramba agora, tô produzindo, trabalhando, né? Tô escrevendo, tô fazendo tanta coisa, meu tempo é agora. Então eu procuro muito pensar assim, quando eu vou falar alguma coisa de antigamente, eu falo quando eu era mais novo, quando eu era jovem, então quando eu falo com meus alunos, quando eu tinha idade de vocês, né? Porque no meu tempo é péssimo, né? O que que eu tô querendo dizer pra eles com no meu tempo, sabe? Quer dizer que esse Então, tempo não é o seu, esse de agora, né? E o que você está fazendo aqui, né? Então, o que estamos é, fazendo e, aqui? E eu não tomo posse disso, né? O que que eu tô fazendo? Exatamente, o que que eu tô fazendo aqui agora? Qual é o meu lugar nesse mundo hoje em 2021? Né? O meu lugar é de um homem, pai de família, de 43 anos, que é professor, que é músico e que tem muita coisa para fazer ainda. Passa o seu lugar, né? Com certeza. Uhum, Você procura. exatamente. Sensacional isso. Isso é fundamental para a gente ter sempre estar lúcido, né? Diante do nosso. Não existe um tempo cronológico somente, existe uma vida que está se dando, sempre é tempo, né? Seja aos 12, É, aos 13, aos 40, aos 80, não interessa. e a gente vai cavando o nosso lugar a vida inteira. Porque o mundo vai mudando. Tem uma frase do Gilberto Gil que durante muito tempo ficou com o meu tweet fixado e virou uma espécie de filosofia de vida que é sempre assim. A frase é a seguinte, abre aspas. É sempre assim. A gente vai ficando velho e o mundo vai ficando novo. E eu procurei guardar isso para mim como uma filosofia de vida mesmo, assim, né? A gente vai ficando, né? A gente, o tempo passa para nós, enquanto o mundo não fica velho. O mundo está sempre novo, o mundo está sempre se renovando, o mundo está sempre criando coisas novas, estão surgindo gerações novas com ideias novas, produções novas. E a gente tem sempre a mania de achar que a nossa geração é sempre superior à geração que vem depois da gente, né? Parece que está no DNA do ser humano achar que a sua geração é sempre melhor do que a geração que veio depois. Eu não acho. Eu acho que cada geração se adaptou ao seu tempo. Se a nossa geração tivesse crescido com a tecnologia do smartphone, a gente seria igual à geração de hoje em dia. A gente não tinha porque a gente não fazia porque não existia. Não, não É é, mesmo. não é porque a gente era melhor, não é porque a gente tinha mais consciência sobre o mundo real. Mentira! Se desse um celular para o Felipe de 1992, eu não ia querer fazer outra coisa na vida. É, Então, é, cada geração vai se adaptando ao mundo em que vive, né? é. Isso é de fato. E você, por trabalhar talvez na área da educação, isso ainda fique mais palpável, né? Porque o tempo que você está Então, lidando com esse novo que na tua frente. isso fica Senão, palpável por dois motivos. Primeiro, porque eu estou vendo ali
a coisa viva, né? Na minha frente, eu estou vendo a juventude viva ali na minha frente, todos os dias. E eu tenho que interagir com eles, né? E é meu trabalho interagir e criar uma conexão com eles. O meu trabalho não é um trabalho de mão única, né? Onde eu estou lá para ensinar uma coisa que eles não têm. O meu trabalho é criar uma conexão para que aquilo que eu tenha para ensinar para eles faça algum sentido na vida deles. Porque senão porque senão não serve para nada. Senão não serve para nada. Senão um monte de livro na estante, sabe? Para que serve livro na estante? Serve para nada. Serve para juntar poeira. Né? Então, é quando a gente faz cria essa conexão em sala de aula, que a matéria, né? E quando eu falo matéria parece uma coisa meio didática, assim, né? Mas que eu digo a matéria é o conhecimento, né? O conhecimento fica vivo. Então, a coisa está ali viva acontecendo na minha frente, e também tem um outro motivo também, que aí é uma coisa que demanda um trabalho ativo, uma consciência ativa, que é de que eu estou preparando hoje jovens e adolescentes para um mundo daqui a 20, 30 anos. Então não adianta eu preparar esses jovens e adolescentes para o mundo de 20, 30 anos atrás. Porque senão vai estar preparando para um mundo que não existe mais. Eu tenho que preparar para um mundo que não existe ainda. E que eles é que vão criar. Até porque as coisas são muito rápidas, né? Tudo está acontecendo muito rápido. Cada ano que passa, o mundo se transforma de maneira muito mais veloz. Eu me lembro que tinha uma propaganda, não sei se era do Futura, era uma propaganda que passava na televisão, eu acho que era do canal Futura, que ele falava que antigamente as pessoas podiam passar uma vida inteira sem observar transformação nenhuma na vida. Você nasce e morre com o mundo sendo exatamente igual, né? E às vezes passava gerações para que você pudesse ver alguma transformação no mundo, né? Alguma transformação nas relações, na tecnologia. Hoje em dia, de um ano para outro, a coisa muda completamente. Significativamente. E a nossa geração tem um desafio de acompanhar essas mudanças sem fazer juízo de valor. Sem dizer que necessariamente... Porque, por exemplo, vou dar redes sociais. Cara, coisa para mudar rápido. Muda muito rápido. Há 10 anos atrás, eu me lembro que a gente sentava no Orkut, né? E conversava pelo Orkut, escrevia depoimento e criava comunidades, etc e tal. Aí surgiu o Facebook, na época surgiu o Twitter também, né? Aí foram surgindo o Instagram, foi surgindo o Snapchat. Aí o Instagram mudou para ficar parecido com o Snapchat. Aí o Facebook também criou Stories para ficar parecido com o Snapchat. E as coisas vão mudando com muita velocidade. Hoje os meus alunos não usam o Facebook. O Orkut nem existe mais. Né? Eles não usam o Facebook, eles usam o Instagram, eles usam o TikTok, né? Que é outra linguagem, são outras manifestações, né? Então, assim, a gente que lute. Pois é. E a gente que lute. O problema é nosso. O problema, assim, porque o mundo... Cara, o problema é seu, sabe? É verdade. É uma coisa mais ampla e que vai acontecer cada vez num nível de intensidade maior, eu acredito, né? A sensação de que... É sensacional isso, Luiz. Desculpa, deu uma travada aqui. Travou, Maitê? Deu uma travada que eu não ouvi o que você falou. Deu uma Pode voltar também. A última frase. Uhum. Não, eu ou alguém, não sei se alguém está falando, sinalizou para você também, eu estava dizendo assim que o mundo, isso cada vez vai ser uma percepção cada vez maior, principalmente com quem lida com a educação, porque essa dinâmica, ela não vai retroceder só porque eu acho ou atrás, né? Nunca isso vai acontecer. Ou não vai. Isso e também construo a partir disso com aquilo que eu sou, interajo sendo vida com a vida, ou fico para trás. Essa semana eu estava falando mesmo com meus alunos do 9º ano, conversando com ele, que eu estava falando o seguinte, na época que eu estudava, a memorização era uma habilidade muito importante,
Por quê? Porque a gente lidava com a escassez de informação. Então, se você tinha acesso a uma informação, você tinha que guardar aquela informação o máximo que você podia, porque você não sabia quando você ia precisar dela. Então a gente precisava dessa habilidade da memorização. Então você tinha aquelas provas com muita decoreba e tal. E porque dentro daquele contexto tinha uma certa finalidade. Aquilo era uma habilidade que precisava ser desenvolvida. Porque a gente precisava guardar. Quer ver um exemplo? É interessante, assim. Eu sou velho, então eu ainda tenho HD com MP3, filmes gravados em arquivo, né? Muito embora hoje em dia tudo isso já esteja na nuvem, esteja em streaming, etc e tal, a minha coleção, por enquanto, eu não abro mão. Né? Então eu preciso ocupar espaço no meu HD com essas informações. Preciso não, eu quero, né? Hoje em dia eu quero, mas é uma opção, eu não preciso mais. Porque a qualquer momento eu tenho. Não, e eu fico com medo de perder mesmo. Porque tem coisas que entram e saem, né? A gente não tem muito controle sobre isso. Né? Então é mais uma questão de acervo, vou manter como acervo. Muito embora quase não recorra, porque eu assino no Spotify, por exemplo, então, né, eu tenho assim que eu quero ouvir uma música, eu boto no Spotify. Mas tá lá, meus MP3. Tem coisa que não vai estar no Spotify, tem coisa que vai sair do Spotify, né? Então eu tenho meu acervo guardado. Mas o que eu estou falando é que assim, eu ainda preciso guardar essas informações no meu HD, fisicamente. Né? Muito embora não precise mais. A mesma coisa o conhecimento. A gente não precisa mais reter conhecimento, gastar sinapses, gastar cérebro para reter conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento está na nossa mão o tempo inteiro. A gente precisa treinar outras habilidades. A gente precisa desenvolver outras habilidades, porque o mundo mudou. A partir do momento que um ser humano desenvolveu o garfo e a faca, a gente não precisou mais ter a habilidade de comer com a mão, ou de dilacerar uma carne com os dedos. Se eu for te dar um bife para você cortar com o dedo, você não vai saber. Por quê? Porque você não precisa. Quando você precisa, você recorre à faca, você vai pegar lá o garfo e a faca, você vai cortar o seu bife. Então, você perdeu essa habilidade, mas por outro lado, você ganhou espaço para desenvolver outras. E a gente precisa ter isso em mente em matéria de educação. Né? Eu penso muito nisso quando falo de educação para o terceiro milênio, porque é isso, a gente não precisa mais guardar informação. A informação está lá no nosso bolso o tempo inteiro, a hora que a gente quiser. A habilidade que a gente precisa desenvolver foi exatamente isso que foram os meus alunos. É de discernir o que é informação do que é desinformação. O que é conhecimento do que é desconhecimento. Essa é a habilidade. É isso que a gente precisa fazer isso hoje em dia. Entendeu? Porque antigamente a gente precisava lidar com o mundo com escassez de informação. Então, com escassez de informação, a gente precisava memorizar o máximo de informação que a gente poderia ter para guardar. Agora a gente lida com o contrário. A gente lida com o excesso de informação. E junto com o excesso de informação vem joio. Tem trigo e tem joio misturado. Né? Então, o tempo inteiro a gente recebe informação nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, no Netflix, na televisão, né? E o nosso trabalho o tempo inteiro precisa ser de curadoria de informação. Não, isso aqui é informação, isso aqui é desinformação. Isso aqui é conhecimento embasado, isso aqui é a gente tentando me enganar. O tempo inteiro. Né? Então, eu falei isso muito com os alunos, assim, de que a minha preocupação hoje, e eu sou professor de português, então eu lido com a linguagem, eu lido com os textos, né? Eu ensino interpretação de texto. Então, tudo na vida é texto, né? Você vê uma série, é um texto. Você vê um quadro, é um texto. Você vê um TikTok, é um texto. Tem um roteiro ali. Né? Então tudo é texto. Então a minha tarefa como professor é orientar os alunos nesse sentido. Olha, isso é um texto, você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Você sabe qual é o contexto em que esse texto foi produzido? Você sabe quais são os sentidos que estão ali explícitos e implícitos dentro desse vídeo do TikTok, por exemplo? Quais são, por exemplo, um vídeo de humor, né, do TikTok, por que é engraçado? O que gera graça aqui?
né? Quais são os recursos que ele usa para que isso seja engraçado? Né? Ele usa ambiguidade, ele usa hipérbole, ele usa quebra de expectativa, né? E aí com isso ele toma consciência dos processos, porque senão você vê o mundo de forma passiva, né? Você só recebe, e aí você não consegue discernir as coisas, né? Você não consegue compreender as coisas. Não Oi? consegue ler esse texto que é o mundo, Exato. né? Não consegue ler. Até você lê, mas não lê de forma crítica. Né? Uma coisa que agora vamos indo para um pouco, pegando o link para ir para o ramo da música, né? Eu até usei esse exemplo para falar para os alunos também. Por exemplo, música, eu costumo dizer que existem duas formas de você ouvir música, que é uma audição passiva e uma audição ativa. Da mesma forma, ler qualquer texto, né? Você pode ler, por exemplo, você pega um livro, quero ler, estou lendo aqui agora Luiz Fernando Veríssimo, Clube dos Anjos. Está aqui na minha cabeceira. Estou lendo agora. E eu estou lendo esse livro aqui sem a menor pretensão de fazer um estudo literário sobre. Eu quero me divertir. Eu amo Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreve deliciosamente bem. Então eu quero só me divertir. Então eu estou me preocupando. Eu quero uma leitura passiva. Eu só quero ler esse livro e curtir. Agora, quando eu vou, por exemplo, dar uma aula de literatura sobre Machado de Assis, eu preciso ter uma leitura ativa. Ou seja, o que é? Eu vou pegar a obra do Machado de Assis, eu vou fazer uma primeira leitura e depois vou ver em detalhes quais são os recursos que tem ali, quais são os elementos, quais são os personagens, quais são os elementos da narrativa, quais são os elementos da narrativa, e fazer uma análise mais aprofundada. Isso exige um esforço. Não é só você pegar o livro e sair lendo, né? A música é a mesma coisa. Às vezes eu boto uma música para ouvir aqui e só para ficar curtindo, para lavar louça, para trabalhar, né? Ou para dormir, né? Uma audição passiva. Eu agora estou viciado em lo-fi. Conhece? Não. Conhece lo-fi? Lo-fi é um gênero musical que é uma música instrumental, com base de hip hop, com os elementos eletrônicos, mas com pouquíssima informação musical. E é uma coisa mais relaxante. E eu uso muito para estudar, para trabalhar. Esse tipo de onde que você saberia dizer? Eu não sei de onde surgiu. Eu sei que tem um canal no YouTube que é muito famoso, que tem uma imagem de uma menina estudando. Famoso no mundo inteiro, as pessoas usam esse canal para ficar tocando música 24 horas, né, sem parar, lo-fi, e é para estudar. E as pessoas usam muito. Essa semana, até numa aula, eu passei um exercício para os alunos, isso uma aula online. Aí eu falei, gente, vou botar um lo-fizinho para vocês irem ouvindo enquanto vocês estão fazendo o trabalho, porque é uma coisa que comigo funciona. Se vocês quiserem. E eles adoraram a ideia. Uma galera falou, pô, caraca, eu não conhecia, pô, ajudou pra caramba e tal. Aí outros, não, eu não gosto de estudar com música. Beleza, cada um tem um estilo. Aí quem não quiser tira o som, dá e tal. Então é isso. Então, então, Raquel, pode procurar. Lo-fi, L-O-F-I, tá? É muito gostoso de ouvir. E tem me ajudado bastante. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu escuto lo-fi, eu não quero pensar no que está tocando. Então tem muita dificuldade, por exemplo, de trabalhar com música, porque eu fico prestando atenção na música. E eu acabo desviando a atenção. Então o lo-fi é bom porque... sem ser ativo. Exatamente. Exatamente. Na verdade, não é que eu não consigo sem ser ativo. Eu consigo de forma passiva. Se eu quiser parar só para ouvir música, eu vou ouvir de forma passiva. A questão é que alguns elementos começam a pular na minha frente, e isso aí, escreve assim, Raquel, isso aí. E aí eu acabo desviando a minha atenção. Então, eu não posso. Por exemplo, ouvir MPB é impossível. Porque é uma música muito rica, muito cheia de informação na letra, na melodia, nos arranjos, né? É um tipo de música riquíssimo. Então, nem pensar eu consigo estudar ou trabalhar com MPB. Então, tem que ser uma música com pouca informação. Pouca informação musical. E aí, então, essa audição é mais passiva. Agora, quando eu vou, por exemplo, me convidaram para tocar num evento, tem que tirar tal música. Vou ter uma audição ativa, né? Eu vou tirar a música, vou ouvir a harmonia. Se eu for cantar, eu vou prestar atenção na letra. Porque tem isso, né? Tem muito cantor que vai cantar as músicas e nem para prestar atenção na letra.
né? Eu gosto de pegar a letra escrita, ler só a letra sem a melodia, né? Só para prestar atenção no que está sendo dito, porque aquilo vai depender da minha interpretação, né? Então, por exemplo, é muito engraçado que às vezes você pega uma música assim, sei lá, deixa eu ver, é, diz uma música sofrida aí, qualquer, ou de igreja ou não, uma música mais sofrida. Vamos deixar o público da gente. Raquel, sugere aí, Raquel, Júlia Ó, Soares. pensei numa aqui, Travessia. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Aí você canta uma música dessa, como caído de paraquedas, e você canta super feliz assim. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Meu querido, você foi embora, fez-se noite em meu viver. Você tá rindo por quê? Ele deveria estar Que chorando. sorriso é esse nesse lado? Não tem nada, sabe? Então eu vejo demais isso. Às vezes os cantores. A música diz uma coisa, a interpretação diz outra, sabe? Por quê? Porque não presta atenção na letra. É. Então, quando eu vou cantar uma música, pode ser até um louvor da igreja, qualquer que seja. Eu paro para prestar atenção na letra. Se eu vou cantar aquela música, eu procuro ver o que ela está dizendo. E aí eu descubro coisas interessantíssimas, né? Eu descubro músicas com erro de coerência, música com erro de português, música com erro de teologia. A gente descobre cada coisa quando faz essa audição ativa. Descobre cada coisa. Vou fazer mais essa tarefa aqui. Ó, tem algumas pessoas da Raquel. Bem-vinda, Raquel. Olha só que bacana, tá muito interessante o Back nosso to Your Heart. bate-papo. Não sei qual é essa não, Raquel. Back to Your Heart. Backstreet Boys, né? BSB? Backstreet? Vamos interagir aqui com o povo, daqui a pouquinho eles vão colocando. Não sei quem é, não. Mariah. Então, Raquel, você está falando da questão da audição ativa e audição passiva, né? É muito importante, eu costumo falar isso muito nas formações que eu dava para músicos, falar sobre isso. Olha só, músico não pode ouvir música só de forma passiva. Músico também tem que ouvir de forma ativa. Não quer dizer que ele não vai ouvir de forma passiva também, porque a música também precisa ser um prazer. Precisa ser uma coisa gostosa, né? Precisa ser um lazer, um entretenimento. Não pode ser só trabalho. Agora, quando você se propõe a trabalhar com música, e eu não estou falando só de profissionalmente, não. Né? Um ministro de música na igreja, ele trabalha com música, né? Mesmo que isso não seja profissional. A partir do momento que você trabalha com música, exatamente, você é músico, você é cantor, você está trabalhando com a música. Então você precisa ter a audição ativa nas músicas que você vai tocar. Você vai prestar atenção naquilo. Eu estava falando do Eu Navegarei, né? Que é uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. É uma música profundíssima, né? Melodicamente, a letra é super profunda, assim, né? Então não é uma música para você tocar como se estivesse tocando o Atirei Pau no Gato, sabe? Ela demanda um espírito diferente, uma entrega diferente. Eu sempre tive muito respeito pelo meu repertório, sabe? Assim, sempre tive muito cuidado com o repertório, no sentido de que, assim, existem músicas que para mim são sagradas no sentido amplo da palavra, né? Quer dizer, sagrado no sentido assim. Né? Não só por ser uma música religiosa. Não, não é só por ser religiosa, é por ela ter um caráter mais não, mano, Navegarei, né? Maravilhosa. Um caráter mais profundo, sabe? São músicas que mexem com coisas muito profundas dentro da gente, das pessoas, que não são para ser usadas de qualquer jeito, só porque são bonitas. Sabe, uma música que eu acho que aconteceu muito isso era Ninguém Te Ama Como Eu. Eu me lembro quando surgiu, assim, era uma música assim, tipo, arrasa quarteirão, né? Muitas pessoas tiveram experiências maravilhosas com essa música e tal. Só que depois virou só uma música bonita, que o pessoal começou a cantar, assim, porque é bonita, né? Música quando vira moda é um problema sério, né? As músicas quando viram moda. Exatamente. Nada poderá me abalar. Pô, chega uma hora que fica tão utilizada que ela perde aquela força, né? Banaliza. E ela perde um pouco. Então tem músicas que eu sempre guardei uma certa
um certo cuidado, assim. Então eu navegaria é uma delas. Aquela Espírito da Zaf Borba também. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Então, isso é isso é um hino evangélico antiquíssimo, né? Antiquíssimo. Fala antiquíssimo, parece que é de Lutero, né? Não, da década de 70. Essa música. Né? Gravada pelo Ministério Life. Então. Bastante, é. Mas olha só, Outra Luiz, coisa que é importante também em relação à audição ativa, desculpa, só para fechar essa ideia, nada. é descobrir também, por exemplo, eu estava falando agora, né? Ah, essa música Espírito, eu falei, Espírito, da Zaf Borba, né? Quantas pessoas sabem que essa música é da Zaf Borba? Então, quantas pessoas sabem que essa música é evangélica? Quantas pessoas sabem que essa música foi gravada pelo Ministério Life em 1979, 80, por aí, né? Então, você vai conhecer uma música, pesquisa a história dela, pesquisa a origem dela, pesquisa quem é aquele compositor, quem fez aquela primeira gravação. Tudo isso vira material na hora de você interpretar, na hora de você executar. Aquilo tudo vem na hora que você executa. Não quer dizer que você tem que interpretar exatamente como o compositor fez. Acho que quando a música, depois que a música é lançada, ela é nossa. A gente toma posse. Mas tudo vira material, né? Tudo vira conteúdo na hora da gente criar. A Zaf é sensacional, espetacular. Mas diga, desculpa, estou te interrompendo demais. Nossa, nada, não tem que. Tá maravilhoso o papo. É essa troca, essa riqueza mesmo que a gente é a proposta daqui. Fica à vontade para você falar. Você já naquele, a gente vamos tentar só para as pessoas que talvez não estão te conhecendo pela primeira vez ou estão acessando aqui. Vamos fazer essa proposta de entrar na educação, na música, nesses seus projetos atuais, nas coisas que você está pensando, fazendo agora, mais recente. Mas só um breve, uma contextualização para as pessoas mergulharem ainda mais nesse texto que é o Luiz Felipe Barbeiro. Né? Você já naquele tempo, como é que essa sua consciência com a música ela foi entrando nesse nível, né? Você que tem uma lucidez, né, para reflexão na música, você falou aí de questão de formação. Dá só um panorama rápido. Você entrou já no ministério, já existia já a galera lá do Canto Novo, aí você entrou e depois você foi indo mais para esse lado de Então, formação. Como é que aconteceu isso? Então, na verdade, assim, a minha base toda foi RCC. Comecei tocando na Renovação e, em paralelo, também tocava em grupo de oração em missa, né? Mas, basicamente, eu comecei a tocar para a Renovação, dentro do grupo de oração. As minhas primeiras músicas que eu toquei eram músicas da RCC. As primeiras músicas que eu compus eram músicas com cara de grupo de oração, eram músicas com aquele perfil de música de grupo de oração e tal. Então, a minha base sempre foi essa, né? Aí, em 1999, eu recebi o convite para entrar no Canto Novo. Eles estavam precisando de mais um vocalista. Tinha saído um vocalista da banda, eu acho que tinham saído os dois vocalistas da banda, e estavam precisando de um vocalista masculino, e aí me convidaram para participar, e logo depois que eu entrei... Você já cantava antes, secularmente, já cantava na igreja? Você era Nunca cantei secularmente, eu não cantava secularmente, até porque eu era muito novo. Eu tinha, nessa época, quando eu entrei no Canto Novo, eu tinha 21 anos. Quando eu comecei a tocar com 15. Já tinha 6 anos aí de trajetória, né? Exatamente. Então, tinha 6 anos tocando em grupo de oração. Nessa época, eu já tinha feito a Mãe, por exemplo. Tinha participado do festival que a Mãe participou e que o pessoal da Dom conheceu, que foi em 97, esse festival. Já estava estudando letras? Não, estudei letras agora em 2008. Qual é a sua formação para... A minha primeira formação foi psicologia. Ah, olha que bacana. Não sabia E quando eu terminei meu ensino médio, eu fiz vestibular para psicologia e eu me formei em psicologia pela FRJ. Legal. A minha primeira formação foi psicologia. Aí eu cheguei a começar uma especialização, mas aí eu vi que não era muito a minha praia, e aí eu fui fazer concurso. Aham. E aí eu fui trabalhar na FRJ. Caramba. E aí eu só fui fazer letras depois. Só foi mais pra frente, né? Sim. Mas tem a ver com essa sua veia essa sua veia artística também, essa questão aí da profundidade dessa visão?
Isso, Você tá falando de quê? De letras? isso, da letras, no momento que surgiu na tua vida. Você poderia ter feito qualquer outra coisa, né? Sim, não, a coisa foi meio pragmática mesmo. Foi por dois motivos que eu escolhi fazer letras. Segundo, primeiro foi porque eu já estava trabalhando no FRJ, então eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse conciliar, né? E dar aula é uma coisa que dá para conciliar, porque você monta, né, o horário e tal. Eu conseguiria fazer, por exemplo, e-mail expediente, etc e tal, né? Do que qualquer outra área que eu tivesse que trabalhar em período integral, sabe? É Então verdade. foi por isso. E segundo, eu queria estudar alguma coisa que eu gostasse de estudar. E eu sempre gostei de português. Eu sempre gostei de estudar português. Eu sempre gostei de conhecer português. A minha mãe era professora de português. Então sempre tive muito contato com a área. E daí para fazer letras foi um pulo, assim. Eu adorei o curso, eu adoro língua. Agora estou fazendo uma outra especialização em língua portuguesa no Liceu Literário, que eu estou amando. E é isso. A música também é stand-by, assim, na minha vida. Na verdade, eu nunca pensei na música como profissional, tá? Eu nunca quis ser músico profissional. Nunca pensei em trabalhar com música e tirar sustento da música, não. Porque eu sempre tive a música como um espaço de lazer, de prazer, então eu nunca quis que ela fosse uma obrigação, sabe? Nem como músico católico, em nenhum momento você pensou em viver só de música católica, que muitas pessoas. Não, 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 de jeito nenhum. Primeiro porque assim, quando eu saí da banda, né, eu saí da banda em 2010, eu já tinha 30 anos. 30 não. Eu tinha 28 anos quando eu saí da banda. E já tinha 11 anos de banda, já tinha experiência de música católica, já tinha visto muita coisa, conhecido muita gente, etc e tal. E já sabia que não era uma coisa fácil, sabe? Já sabia que não era um mar de rosas, assim. Já sabia que não era uma coisa tranquila viver de música católica. Eu não fui Já. ingênuo, sabe? Então, quando eu comecei, quando eu gravei os discos solos e tal, era só o interesse de produzir alguma coisa, na verdade, de registrar o que eu já vinha produzindo. Porque eu sou mais, eu me considero mais compositor do que qualquer outra coisa, sabe? Mais compositor do que cantor, mais compositor do que músico, sabe? Sempre Então, se viu assim, dessa forma, nessa sua. Assim, era mais forte essa sua questão de composição, acho que foi mesmo. revezando um pouco, acho que é revezando. E também é muita da necessidade, né? E é muita da necessidade. Por exemplo, na minha paróquia, eu nunca cantei as minhas músicas, sabe? Na paróquia, eu era o músico que tocava o que precisava tocar, sabe? Era bem. Aham, era bem a serviço mesmo. Então ali eu era mais músico. E nem tanto cantor, porque tem um monte de cantor lá na paróquia. Tem gente espetacular, né? Então lá eu era mais necessário como músico. No Canto Novo eu era o cantor e era produtor também. Eu que fazia toda a produção musical da banda, assim, a direção musical, né, a concepção e tal. Tanto que nos discos da banda a gente trabalhou com o Duda Suliano como produtor, mas a concepção do trabalho foi toda minha. O que o Duda fez foi pegar aquela ideia que eu tinha concebido e botar no disco, sabe? Como isso aqui cabe num disco. Então, e ele fez questão disso, porque ele gostava muito das ideias, ele quis aproveitar muitas ideias, ele achava uma coisa muito, muito diferente, muito cheio de personalidade e tal. Então, na verdade, todos os meus discos, tirando o Lugar de Adorar, que eu deixei mais por conta dele, do Duda, todos os outros discos, basicamente, eu fui produtor ou coprodutor. Porque a concepção foi. Eu participava da produção toda. Né? Eu também que esse negócio de produção é muito relativo, né? É muito difícil você estabelecer limites do que é ser produtor e o que não é ser produtor, né? Porque tem discos que são feitos todo pelo produtor. O cantor chega lá e bota a voz. Né? Uhum. Eu não. Todos os discos que eu participei de todo o processo de criação. Todo. Desde a pré-produção, desde da escolha das referências,
né? A pré-produção, participava de todas as gravações, acompanhava todos os músicos, acompanhava a mixagem, só não acompanhava a master, acompanhava a mixagem, mas participava de todo o processo. Isso foi tudo, assim, foi sempre assim no Canto Novo, foi tranquilo essa, assim, isso é algo seu que também foi agregando no grupo e o grupo foi entendendo que você tinha essa característica que de certa forma foi dando a cara do grupo, Foi né? super natural, foi super natural. Eu acho, porque assim, quando eu entrei na banda, ela tinha um vocalista, compositor, que era o Ricardo, um músico talentosíssimo, assim, muito talentoso, multi-instrumentista, um baita cantor, baita compositor. Ele agora está morando na Espanha, trabalha profissionalmente como músico lá, já tem quase 20 anos que já está morando lá. E eu entrei meio que para substituir ele, né? Não, na verdade, assim, eu entrei, na verdade, eu já estava dentro da banda e eu acabei substituindo ele. Então, quando eu entrei na banda, a banda já tinha uma cara. Ela já tinha perfil, ela já era conhecida, ela já tinha tocado no Raléu, ela já tinha um repertório, né? Então a banda já tinha uma cara. Então, quando eu assumi, eu me adaptei um pouco à cara da banda e a banda um pouco adaptou a minha cara, né? Então, o Encare, os fatos, né, que é o álbum da banda que saiu em 2006, 2006, 2016. É? Não, 2006, tô doido. Saiu em 2006. Saiu em 2006. Ele contou com essa mistura, porque metade do repertório é o repertório da banda, das músicas que a banda já tinha, e outra metade era repertório ou que eu ajudei a escolher ou que eram composições minhas. Algumas composições foram feitas pro disco, entendeu? E outras eram músicas que eu já tinha até antes de entrar no Canto Novo, músicas que já estavam na minha gaveta e que eu mostrei pra banda e falei, essa é legal, Desafio, por exemplo, foi uma dessas, né? Desafio eu fiz com uma Maninho em 99. Nossa. Ela já é. Ainda surgindo, naquela época estava surgindo, né, mano? Isso, então, naquela época o Maninho tava gravando, tava lançando o mapa. Tem Tava mapa, lançando o Paz e Mel. Caramba. Foi o Paz e Mel, o mapa, se eu não me engano, saiu em 2000 ou 2001. Acho que foi 2000. Eu lembro que eu estava em Porto Alegre quando eles estavam fazendo as reuniões de produção do disco, escolhendo o encarte, escolhendo as fotos. Eu lembro, eu participei disso, foi um processo bem legal, assim, calhou de eu estar lá nessa época. E foi justamente nessa época que conheci o Padre Fábio, o Padre Fala Fábio de mais. Mello. Por quê? O que aconteceu? O Padre Fábio de Mello já conhecia o Maninho, já era amigo dele. Isso ele era seminarista ainda. E aí calhou de uma semana, eu fiquei 2 semanas em Porto Alegre, justamente dessas 2 semanas, uma semana o Padre Fábio estava lá também. Estava hospedado na casa do Greco e eu estava na casa do Maninho. Então, a gente passou aquela semana fazendo um monte de coisa juntos. Né? A gente passeou, fazia sarau, tocava violão e tal, mostrava as composições e tal. Acho que a única coisa que a gente não fez foi compor junto naquela época. Mas eu já tinha composto com o Maninho antes, né? Um ano antes do desafio. E então foi isso. Foi nessa época que eu conheci o Padre Fábio e que a gente começou a trocar as ideias, né? E a gente compartilhava uma visão muito parecida de música. Na verdade, eu acho que o que mais nos uniu é que tanto eu, quanto o Maninho, quanto o Greco, quanto o Padre Fábio, a gente tinha uma visão de música muito parecida. Né? A gente entendia a música da mesma forma, né? Então a gente tinha uma sintonia bem grande. Tá perguntando Você aqui. perguntando, eu ia te fazer uma pergunta até já sobre isso que você falou, mas vamos interagir aqui com o pessoal, que tem uma galera acompanhando e perguntando. Acho que a Raquel perguntou para você aqui, Uhum. Luiz. É engraçado, uma de suas falas anteriores me levará à seguinte reflexão: o que chama-se sofrência pode ser caracterizado como música triste, que eu tinha pedido a música triste, né? Só para falar Oi. sobre a questão da interpretação. Então, Raquel, tem uma coisa. O Lulu Santos tem uma música, que ele tem uma frase nessa música que eu acho de uma sabedoria
enorme, e que passa batido nas músicas, no meio da música. Que ele fala o seguinte: as canções mais tolas, tendo seus defeitos, sabem diagnosticar o que vai no peito. É aquela música Satisfação. E eu me lembro que quando eu conheci essa música e tal, depois comecei a ser músico, cara, essa frase ecoava na minha cabeça de uma forma, porque às vezes as canções mais bobas, mais simples, as mais, né, direto ao ponto, são aquelas que diagnosticam aquilo que a gente sente de verdade. Então acho que o lance da sofrência é isso, sabe? São canções extremamente simples, extremamente diretas, que não têm muitos recursos harmônicos, muitos recursos linguísticos, muitos recursos literários, mas que geram identificação imediata. A pessoa escuta a música, ela fala: "Ih, você está falando de mim. Pô, era exatamente isso que eu queria falar." A identificação é imediata. Porque as pessoas vivem essas dores, vivem esse sofrimento. O engraçado é que o que a gente hoje chama de sofrência, na verdade, é um sentimento que já teve vários nomes ao longo da nossa história, né? Antigamente você tinha a música de fossa, depois era chamada dor de cotovelo, depois tem uma com um termo um pouco mais chulo, prefiro evitar aqui agora. Mas no fim das contas tudo é a mesma ideia, né? Aquela música que você que você escuta para sofrer, para chorar, né? Para chorar as mágoas. Cara, quem nunca, né? Quem nunca sofreu por amor e tal? Então eu acho que é isso, né? Não acredito que seja, para mim, assim, sofrência é uma coisa, música triste é outra. Tem uma interseção aí no meio. Mas eu acho que o que eu chamo de música triste é outra coisa, sabe? Na verdade, o que eu queria era uma música que falasse de alguma coisa triste, sabe? Só isso. Mas eu tenho uma playlist no meu Spotify, assim, músicas tristes. Quando eu quero ver só música triste. Se chama músicas tristes, né? Eu tenho, o nome da playlist é Músicas Tristes. Legal isso. Quem quiser referências aí de músicas tristes, só... Eu nem sei se tá público, acho que eu deixei tá preparado, deixa... guardadinho. Sensacional. Mas enfim. Sensacional. Fala, Felipe, pode falar. Não, Eu ia te falar assim, duas curiosidades que me vieram aqui. Eu vi também o Padre Zezinho, assim, você, assim, graças a Deus pela construção que você fez na música católica enquanto músico, acho que você teve uma oportunidade ímpar acho que você foi construindo esse seu espaço, né, único, junto com o Ministério, né, Canto Novo, que a gente pode dizer marcou, porque a banda, enquanto era, já não tem mais essa funcionalidade que tinha até 2010, né, que você sinalizou. Uhum. Mas foi uma contribuição significativa e você deu muito o tom para isso, né? E a gente falou de tempo, esse é o tempo, né? Você é o mesmo que era naquele tempo, mas... Sim, exatamente, aham. Como é que é, assim, hoje, como é que está hoje essa questão da sua visão? Como é que você enxerga a música católica? Tudo que a gente falou de transformação, como é que a música católica entra nesse bojo de mudança que a gente falou desde o começo do jovem, a gente falou aí de mudança de consumo de música, a gente falou de Spotify, falamos de gravação de CD, de disco. Como é que a música católica, como é que você enxerga a música católica nesse cenário? Olha, é uma pergunta bem longa que eu vou tentar ser bem sucinto, sabe? Assim, é difícil, mas vou tentar resumir bastante a ideia. Uma coisa que eu vejo, assim, sem querer ser muito nostálgico, mas só para a gente estabelecer paralelos, que quando a música católica começou a surgir, isso lá final da década de 80, início dos anos 90, né, que começaram a surgir os artistas que hoje, né, são as referências, Eugênio Jorge, Ziza, Dunga, né, Helena Ribeiro veio um pouco depois, a Celina, né, a Adriana, todos esses grandes artistas, toda essa galera, eles abriram caminho, né, eles abriram a trilha, sabe, eles criaram uma coisa que não existia. Eles foram criando o que a gente hoje chama de música católica a partir do nada, né? Para não dizer que foi do nada, tinha inspiração da música evangélica, a Ziza tinha uma tradição de música lá do interior do Paraná, que tinha uma tradição mais MPB, então cada um tinha suas referências. O Padre Zezinho tinha as referências da música de protesto de juventude, da MPB dos anos 70, das músicas de festival, né? Então cada um trouxe as suas referências
para o que eles produziam. Mas não existia a música católica, né? Eles criaram o que hoje a gente entende por música católica. É, E aí, isso fez com que naquela época você tinha uma espontaneidade muito grande. Porque a pessoa estava fazendo aquilo que sabia fazer. Né? Para mim, música é isso. Então você pega aquele disco do Vida Reluz, né? O primeirão, aquele azulzão. Cara, aquele disco foi um divisor de águas, né? Quem pegou aquela época, quem era jovem naquela época, viu que aquele disco foi um grande divisor de águas. Porque era uma coisa completamente nova, completamente diferente, com algumas bases dentro de algumas coisas que já existiam, mas que um olhar completamente novo. Então existe uma espontaneidade. A partir do momento que a música católica foi se estabelecendo com gravadoras, com uma canção nova, com as comunidades em geral, meios de comunicação, shows, eventos, né? A coisa se industrializou, você criou o gênero música católica. E a partir daí, as pessoas que vieram depois, elas meio que tinham a responsabilidade de segurar aquela tocha. E aí que eu acho que a coisa perdeu a espontaneidade. Entendeu? Porque eu acho que as pessoas... Entrou já no formato. É como se elas tinham a responsabilidade de seguir um padrão, de seguir aquele formato. Porque senão não era considerada música católica. Né? Algumas pessoas sofreram um pouco com isso, sofreram um certo preconceito com isso, né? No sentido de, não, eu quero fazer a música católica do meu jeito sem seguir aquele padrão, né? Algumas pessoas deram a cara a tapa, acho que o Rosa de Saron é um exemplo de uma banda que deu a cara a tapa mesmo e foi bem sucedida. Outros não foram tão bem sucedidos assim, mas as gerações que vieram depois, elas se sentiram obrigadas a seguir aquilo e existia uma cobrança por parte do público de que também fosse feito daquela forma. Então, perdeu o espaço da criação. Acabou o espaço da espontaneidade. Porque você tinha que seguir um padrão, porque senão não seria considerado música católica. Né? Fala de estilo de arranjo, de letra, composição, meio que tudo foi no mesmo... Tudo acabou tendo que... Exatamente. Grupos como a Canção Nova formaram um modelo, né? Tudo que vinha da Canção Nova era aquilo que era referência, devia ser a referência para o país inteiro, e criou-se um padrão. A partir do momento que você cria um padrão, você mata a arte, né? Porque a arte é criação, e criação se faz a partir do material que você tem. Porque quando você repete os padrões, o que você tem em indústria é um produto. Né? Qual é a grande crítica que o Andy Warhol fez, né, com a pop art? Que ele pegou a embalagem da sopa Campbell, né? Era um movimento extremamente debochado e irônico, que ele estava questionando o que era a arte, né? E quais os limites entre a reprodução, o produto, a indústria e a arte, a criação, o novo, o vivo, a expressividade, né? Então acho que o que aconteceu foi isso. Eu acho que a música católica acabou se padronizando. E os artistas novos acabaram reproduzindo os padrões que já existiam, a coisa foi ficando mais previsível, né? Você consegue ver nessa trajetória aí, você falou de algumas exceções, né, mas mais recente, que a gente falou aí da década, no início dos anos 2000, falamos na década de 90, falamos no início dos anos 2000 até 2010, e aí, curiosamente, a partir de 2010, parece que isso o Facebook está ali mais ou menos na virada aí dessa... Isso, na virada 2010, 2011, Começa a surgir aí um outro contexto, e aí você consegue enxergar perspectivas de grupos ou de pessoas que talvez fugiram disso e conseguiram de alguma forma mostrar... Então, aí para esses grupos sobrou o nicho. Né, se tornaram artistas relevantes, mas que falam para um nicho específico de pessoas que se identificam com aquele trabalho. Né? E aí, por exemplo, eu cito o Bruno Camurati, Sim. O próprio Maninho, o Greco, quem mais?
São É pessoas nicho que você, na sua forma de dizer, ele não seria fazem música para o grande público. entendi, mas incorporados são vistos como música católica, porém já se entende Sim, que não a música não, católica então não saiu um estão pouco dentro dessa dos padrões. Não estão mais só dentro dos música. padrões, não querem os padrões, e por isso acabam se comunicando apenas com uma parcela do público que se identifica com aquele trabalho. Uhum, Entendeu? Tem outros que surgiram com trabalhos novos que conseguem se comunicar com o grande público, por exemplo. Né? Por exemplo, a Dom. A Dom, para mim, é um excelente exemplo de um grupo que surgiu diferente, com uma característica muito própria, muito particular, muito peculiar, uma proposta, né, bastante. Uma identidade muito marcante. Você escuta o primeiro acorde, você já sabe, isso é Dom. Né? é Uma verdade. marca muito forte e que Fundamental. consegue dialogar com o grande público. Né? Uhum. Conseguiu ser mainstream. Você acha que é intencional isso ou isso não tem como mapear? Como assim, como é que porque como é que como é que você vê esse fenômeno de nichos que talvez abranjam um público maior? E teria tudo para ser Olha, nicho também, não é? eu conheço essas pessoas pessoalmente, né? Então eu conheço o processo, eu sei, né? Não é uma análise de fora, sabe? Então eu acompanho o processo deles, eu sei o que eles fazem. E eu acho que eles são espontâneos mesmo, né? A Dom é aquilo mesmo. É aquilo que eles querem fazer, é aquilo que eles gostam. E não estão preocupados em fazer, eu vou fazer essa música para ser hit, sabe? Não tem Lógico. muito essa parada, sabe? Por exemplo, o Fred, né, que é o bem lidado, é um hitmaker de mão cheia, né? O cara nasceu com esse dom. É, Então ele vai fazer, né? Um cara que faz tudo é do pai, sabe? é Ele é um verdade. baita hitmaker. Então, e eles fazem música a partir daquilo que eles sabem fazer. Né? Não é uma coisa assim, eu vou aprender, vou estudar para ser um hitmaker porque eu quero ser uma banda de sucesso. Não, sabe? Não foi isso que aconteceu, sabe? Eles são assim, o Fred é assim, o Guto é assim, o Felipe arranja daquela forma porque ele é assim, sabe? E isso eu acho que um dos segredos da Dom é justamente isso. Eles são muito verdadeiros e muito espontâneos e muito honestos naquilo que eles sabem fazer, que eles gostam de fazer e que eles querem mostrar para o público, sabe? Agora, os outros mais nichados, né, que as pessoas começaram até no Troféu Louvemos criou essa categoria música católica alternativa, Ah, criou-se é óbvio. esse nome, né, esse termo, né, porque justamente foge ao padrão pop gospel, né, tradicional, e foi uma galera que optou por fazer isso também. Então tem o Bruno Camuraro, o Wallace Souza aqui no Rio de Janeiro, o Papo Greco, o Maninho, né? Quem mais? Eu tô lembrando muito, mas tem muitos artistas evangélicos nessa praia. No meio católico. A Ziza, ela fica meio no meio do Uhum. caminho, sabe? Porque ela, ao mesmo tempo que ela tem uma visibilidade muito grande, ela ela tem um perfil um pouco mais sofisticado, né? Um pouco mais bem Visual. cuidado, mais MPBístico, sabe? Assim, é um outro As cuidado, produções, um outro conceito, né? Uma outra concepção. Mas é isso. Então, e eu acho que tem muita gente produzindo, tem muita gente querendo produzir. Agora tem um grupo lá de Fortaleza, da comunidade Lumen, chamado Projeto Dois ou Mais. Cara, os caras são incríveis, um trabalho maravilhoso. Eles lançaram já um álbum e 2 EPs. Tem os 3 no uhum. Spotify. Cara, tudo assim, do tipo, não tem uma música ruim ali, sabe? Tudo é muito bom, eles muito bem produzido, muito bem cuidado, as composições muito bem feitas, bem cantadas, sabe? Mas que é uma coisa que você escuta, você nem identifica muito pô, essa música católica, sabe? Porque tá fora do Fora padrão, do, né? Tá fora do. fora daquilo que se convencionou a entender que seria algo da música católica, né? Você escuta, eles são Isso. totalmente. Você escuta muito, você naturalmente você já está caminhando
quando a conversa é bacana, a gente nem sente o tempo passar. E você Pois é. está trazendo muita coisa legal aqui, a gente nem sente, mas daqui a pouquinho a gente já vai concluindo. Mas assim, você costuma escutar muito, assim, você por gosto ou por opção, você corre atrás desses materiais novos, ou as pessoas enviam para você? Como é que é o seu processo também de Não, conhecimento desse? eu sempre corri atrás. Sempre Você corri vai atrás, desde todo sempre. Desde 93, sempre atrás. fui eu que ia comprar os CDs, eu ia na loja nas Paulinas, eu ia, sabe? Sempre fui No eu que centro, corria 7 de setembro, atrás. aquela 7 7 de de setembro. Aí esperava o dia 20, que era o dia do desconto, pra comprar mais barato, sabe? Ah, setembro. tem as mães. Eu Era rato de passei. Paulina. Aí, e sempre fui a correr atrás. Sempre fui correr atrás das referências. Eu queria conhecer tudo, eu queria ouvir tudo. Eu era bem Paulo, né? Examinar tudo, abraçar o que é bom. Eu examinava tudo, tudo mesmo, eu queria ouvir tudo. Né? E nisso de ouvir tudo, algumas coisas me chamavam a atenção e de fato eu guardava no fundo do meu coração. Né? Então, Essa produção musical que você falou que apareceu depois, isso influenciou na sua forma de cantar, de pensar música, de interagir com esses outros que você, com o tempo, passou a interagir, né, na questão do canto novo, com outros não cantores. entendi. Essa sua construção pessoal desde sempre, né, que você falou, de De escutar. procurar atrás das referências. Isso você enxerga de que maneira isso também contribuiu para você ser esse produtor com essa visão um pouco mais diferenciada na hora de fazer essa originalidade que de repente deu esse tom da sua visão, da sua maneira de ser, que também contagiou o Canto Novo. Mas E sem também o seu dúvida, cara. A gente é o que a gente come. Uma vez eu escrevi um artigo até pro Portal Católica, eu tinha um blog lá, e eu escrevi um artigo que o nome do artigo era A gente é o que a gente come. Então, o nosso corpo é formado por moléculas dos alimentos que a gente come no dia a dia. A gente come um arroz, um feijão, uma carne, aquela molécula de carboidrato, aquela molécula de proteína é o que vai ser absorvido e vai se tornar o nosso corpo, né? A gente é o que a gente come. Em matéria de música, a mesma coisa, né? A gente toca o que a gente escuta. Então, se você tem um universo de audição limitado, a sua capacidade de produção e criação vai ser limitada. Né? Quanto mais você escuta, quanto mais possibilidades você tem, melhor você vai fazer aquilo. E é engraçado assim, eu sempre ficava me perguntando muito, porque eu sempre gostei de ouvir tudo, sabe? Eu sempre gostei de ouvir todos os gêneros, eu gosto de conhecer tudo e tal. E aí eu vi alguns artistas, que a gente chama de artistas de gênero. Né? Você pega, por exemplo, uma Beth Carvalho, ela só canta Uhum. samba. Ela só faz samba, ela só escuta samba. O show dela é de samba do início ao fim. Eu ficava pensando, cara, como é que a pessoa, né, se dispõe a fazer uma coisa só a vida inteira? E aí, com o tempo, eu fui entendendo. Com o tempo eu fui entendendo algumas coisas, assim. Por exemplo, eu cheguei, graças a Deus, eu cheguei num show da Beth Carvalho. Quando ela começou a ficar doente, né, ela tinha dificuldade de se movimentar, ficava pensando, gente, essa mulher não pode morrer, você que vai assistir um show dela, eu não posso perder um show dessa mulher. Porque ela é incrível, né? E aí eu fui ao show dela, ficou de cadeira, sabe? Ela fez o show sentada, mas com um brilho, sabe? Uma presença, uma luz, uma coisa impressionante. Ela sentada na cadeira. E aí eu entendi uma coisa, que o fato dela só ouvir samba, só fazer samba, fazia com que ela fosse mestra naquilo que ela fazia. Fazer muito uma coisa só te faz muito bom naquilo. Né? Então, Especialista. exatamente. E ela, né, se tornou uma Era uma. mestra. É uma aula, você escuta um disco dela, você vê um show dela, é uma aula de samba. Né? Então, a mesma coisa. Então, aí eu fiquei pensando, não, beleza. Aí comecei a respeitar mais os artistas de gênero, sabe? Assim, né? Porque se dispõe a fazer um gênero só para fazer aquilo muito bem. E existem alguns gêneros que você não tem como fazer se não for desse jeito. Samba é um exemplo. Né? Você não tem como fazer samba se você não for do samba. Porque é uma coisa que corre na veia.
sabe? Se você não tem aquilo na veia, vai soar artificial, vai ficar feio, fica ridículo, não tem como, entendeu? Tá na- Tá na cara, né? Outro gênero que eu acho que não tem como você fazer se você não for é rap. Você tem que ser daquilo, você tem que ir pra rua, Bastante. você tem que fazer batalha, você entendeu? Se você não fizer aquilo, vai ficar ridículo, vai ficar feio, né? Então tem alguns gêneros que exigem esse tipo de entrega, sabe? Você precisa ser do samba, ser do rap, ser do rock, sabe? Uhum. Precisa, exige uma entrega. Mas por que eu tô falando disso? Ah, sim, por causa da referência. A gente é o que a gente come. Quanto mais a gente vive uma determinada coisa, aquilo é o que aparece na nossa produção. E é aquilo que a gente vai ter para dar. E eu me lembro que quando a gente gravou em Caros Fatos, foi muito engraçado, porque eu fiz um relatório. Isso aí, Raquel, imersão, exatamente, imersão. E é uma linguagem que precisa correr na sua veia, porque senão vai ficar artificial. Eu nem me atrevo a fazer, eu não me atrevo a fazer, sabe? Eu tenho alguns sambas compostos e tal, mas estão lindos lá na gaveta, sabe? Talvez um dia eu mostre para algum sambista para ele dizer, isso aqui é samba? Por favor, me diz. Faz, Se for, tudo bem, beleza. Hã? faz isso sim, porque pode ser que seja samba e a gente esteja Pode ser perdendo aí que a seja, oportunidade. tomara que seja. Tem um Acredito. que eu acho que passa, sabe? Tem um que eu acho que passa. Mas enfim. Aí. Hum? Começa por esse, apresentando esse que você acha que Pois é. passa. Mas enfim. O que eu tava falando? Acabei falando do samba e me perdi. Porque a gente é aquilo que a gente come, né? Então não tem como Das a música. referências. Não, eu ia começar a falar de um outro exemplo, eu esqueci. Mas daqui a pouco a gente resgata, então, se quiser. Também fui Esqueci. olhando na troca na sua ideia. Mas é assim, sabe por que isso é bom? Porque a ideia é acontecendo aqui agora, e é isso mesmo. É o fluxo de A gente pensamento, está né? é O fluxo de fluxo de pensamento. pensamento vai acontecendo. Isso é muito legal, Luiz. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Assim, daqui a pouco, se vier, você me interrompe e traz, tá? Que Tá, rico tá, aqui. beleza. Fala que você falou no começo, vamos voltar lá do início, que você falou que tá produzindo muita coisa, está pensando muita coisa no hoje. Traz um pouquinho então disso agora do hoje. O que você está pensando? O que você está produzindo alguma coisa em termos de música? O que você está vislumbrando, o que você está fazendo? O que está sendo gestado nesse tempo aí em você? Então, né, o que acontece? Em matéria de música, o que aconteceu comigo? Eu cheguei num estágio em que eu conquistei muita coisa, fiz muita coisa, cheguei a vários lugares, os discos tiveram um alcance bem legal, e a partir daí, continuar trabalhando com música exigiria de mim um empenho praticamente profissional. E aí eu me lembro de uma frase que o Lerão do Rosa uma vez falou, e foi uma das frases também que virou, tipo, filosofia de vida, assim, né, que me marcou muito, que ele falou, para a gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer milhares de coisas que a gente não gosta. Então ele fala, né, para a gente estar em cima de um palco, tocando por 1h30, né, isso, o Rosa, né, a gente precisa administrar centenas de milhares de coisas que são chatas, que não fazem parte, que não são música, né? Mas que tem que fazer, porque senão você não chega no palco. Né? Se você não produz conteúdo para rede social, ninguém vai querer o seu show. Se você não grava singles ou álbuns com uma certa frequência, você não tem material para mostrar. Se você não estabelece contatos, links com contratantes, com pessoas, né, do meio, ninguém vai te chamar para fazer show. Então, para você chegar, as pessoas olham o show pronto, né, e acham que aquele show surgiu ali. Mas não vem todo o trabalho que tem por trás para que você chegue àquele ponto. É até muito engraçado quando as pessoas criticam cachê, por exemplo, né? Aí, não, porque o fulano cobrou não sei quantos R$ 1.000 por 1h30 de show. Eu falei, meu querido, olha só, para você querer 1h30 de show do fulano de tal, você tem noção do quanto ele trabalhou antes? Você faz ideia do quantos clipes ele gravou? Você pagou para assistir um clipe dele?
Não, né? Então, isso está incluído naqueles tantos R$ 1.000 que ele estava cobrando no show. Quando você paga o cachê de um artista, diz, porque fulano está cobrando 15 mil para fazer um show, sei lá, estou chutando o número. Está cobrando 15 mil para fazer o show, esse 15 mil você não está comprando o show de 1 hora e meia, você está comprando a carreira daquela pessoa. Você está comprando um momento da carreira daquela pessoa. Porque você não pagaria. Porque você quer o show do Rosa, mas você não quer o show do Zé das Couves. Uhum. E o motivo pelo qual o Rosa cobra 15 mil é que porque para você querer o show do Rosa por 15 mil, eles gastaram isso para você querer o show deles. Né? E as pessoas não têm muito essa referência. As Só pessoas vem não o fazem ideia. Só vem o resultado final. E o custo, né? E É. o custo. E o custo. Aí você chega, né? Quando o pessoal começa esse papo, você fala: beleza, você não quer o show Você acha que o Rosa tá cobrando muito caro? Beleza, tem aqui o Zé das Couves, ele faz o show pra você por R$ 500. Você quer ir? Aí o pessoal fala: não, mas ninguém conhece essa pessoa. Por isso que custa 500 É reais, né? por isso, é por isso que o show dele custa 500, é por isso que o show do outro custa 15 mil. Porque para as pessoas conhecerem o de 15 mil, ele gastou isso. Ele investiu um baita grana, né, para fazer. Eu sempre dou o exemplo do Rosa, porque eu acho que eles são uma referência, né, no sentido de gerenciamento de carreira, não só no meio católico, mas no meio secular mesmo, porque uma banda como Rosa, de rock, religioso, ou seja, nicho do nicho, Hum, conseguiu o sucesso e o alcance que eles têm, cara, eles são um case de sucessíssimo, sabe? Assim, são um baita case de sucesso. verdade. Eu admiro demais o trabalho do Rosa por causa disso, porque eles são, sabe, o rock não tá mais na moda, a juventude não liga mais para rock, não é o gênero musical do momento, Há algum tempo, né? né? Ele não tá nas coisas, não tem ninguém, eles não estão na aba de ninguém, né? E Verdade. estão conseguindo se manter, sabe? Tem uma galera no meio secular também que está conseguindo se manter desse jeito, sabe? Vejo muito Fresno, tem umas bandas que estão conseguindo, Scalene, sabe? Que conseguiram se firmar no nicho deles e são um sucesso dentro do nicho, né? E que bom, né? Porque não vai ser mainstream, não vai, não tem como competir com sertanejo, não tem como competir com pop, não tem, sabe? No momento não dá, o momento histórico não é esse, né? Então você tem que lidar com a realidade do jeito que ela é. Então eu dou muito exemplo do Rosa por isso, porque eu acho que eles administram a carreira deles de uma maneira muito bem sucedida, sabe? E eu acompanho as redes sociais, eu sigo no Instagram, o Leirão é meu amigo há muitos anos, assim, né? O Leirão é meu amigo da época de ICQ, para você ter uma ideia. A gente conversava na época do Vai ICQ. saber o que significa isso. Muitos aí, né? Ele ainda era Rosa a primeira formação, com Leirão, com Tchelão, sabe? Então a gente Bem mais conversa bonito. muito, sabe? A gente troca muita ideia, eu gosto muito de ouvir as coisas dele, um cara, sabe, com uma cabeça incrível, com uma cabeça super lá na frente, sabe? Ele é mais velho que eu, e sim, tem uma cabeça mais jovem do que muito jovem, sabe? Um cara com uma baita visão, e a galera da banda toda, né, no geral, eles têm uma baita visão de música, de mundo, etc e tal, eu gosto muito deles. E eu vejo que eles estão produzindo direto, né? Agora entrou o Faglione, né, para substituir o Guilherme, essa roubada que é substituir o Guilherme, né? Pô, E pô, né? E ele tá é, dando conta, sabe? Eu acompanho ele nas redes, sabe? Tá fazendo um excelente trabalho. Participaram do troféu agora, levaram 300 mil troféus mais uma vez, sabe? Então é isso, é saber se administrar. e você, vamos caminhando então para essa reta final, Luiz, que é um Uhum. prazer ter você aqui, né, conversar com você. É como se a gente estivesse sentando numa mesa assim e conversando, né, trocando ideia. Isso é muito bom, isso é muito legal. Essa sensação de proximidade, de troca de ideias, de bate-papo, isso realmente eu curto muito. E agradeço o nosso público também, com certeza, a Moti ter aqui nesse espaço. E a gente espera contar com você mais para frente em outros momentos. Mas, assim, antes da gente terminar, você falou, então, atualmente você sente que
a sua relação com a música católica, em termos de produção, de cantar, é meio que foi um ciclo, já não tem mais, você não está disposto a fazer aquelas Não, milhões tá. de coisas. Sim, acabei não encerrando a ideia. O que que acontece? Então, isso ia requerer de mim um, uma- um empenho, né? Um trabalho muito grande, maior do que o que eu já tinha. E eu tenho dois empregos, sabe? Trabalho em dois lugares, né? Dois É, filhos, sabe? Então, eu tive que fazer escolhas. Né? Então eu tive que fazer escolhas. Porque, assim, para fazer, tem que fazer bem feito. Eu prefiro não fazer, sabe? Não, não, não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, sabe? Assim, então, depois de um disco como No Caminho, eu não posso fazer qualquer coisa, sabe? Porque foi um trabalho super bem cuidado, um trabalho de uma dedicação enorme, sabe? Então tem que ser daí para frente, daí para cima. Então, por enquanto a minha vida estiver, né, nesse pé, né, com esse monte de trabalho, eu não tenho como me dedicar a produzir, a fazer no momento, sabe? Mas não tô fechado, não. Né? Deixa a vida me levar, leva eu. é. Mas você se vê nesse momento específico da sua vida, mas qual é a sua relação atual com a música? Se não é dessa intensidade toda, mas é, como é que você está lidando atualmente, além das escutas, né? Além de estar sempre antenado com essas questões, continuar pensando, você segue escrevendo, Não, tô só compondo, nas escutas mesmo. as escutas, Tô só nas que já, escutas. que já é muita Tô coisa. só nas escutas, na pesquisa, no conhecimento musical. Agora, durante a pandemia, na verdade já veio de um pouco antes, começou em 2018, mas de lá para cá, isso intensificou na pandemia, eu viciei em vinil, em colecionar disco de vinil. Então eu tô comprando alguns discos de vinil que eu gosto e tal. Minha coleção tá É um crescendo. nicho, é um nicho esse daí E aí, também. pessoal que me segue no Instagram de vez em quando vê, eu crio a hashtag isolamento em vinil. Tudo que eu posto dos discos que eu compro, que eu estava escutando, faço um comentário, falo um pouco da história do disco e tal. Então é uma das maneiras que eu tenho de me relacionar com a música ainda hoje em dia. E continuo pesquisando, falo muito de música nas redes, entendeu? E é isso. Luiz, foi um prazer te ter aqui. Então, as pessoas que querem te encontrar, fala um pouquinho das redes. Você está no Face, está no Insta. Quem quiser trocar uma ideia, continuar esse papo com você. Exatamente. O Insta é esse aqui, né? Luiz Felipe Rio. E no Facebook, Luiz Felipe Barbedo. Hum? Você usa mais esse que você está falando comigo? Você tem algum outro perfil Não, não, no só Insta? esse. Isso. Uhum. É só esse mesmo. Maravilha. E vai liberar lá o Músicas Tristes lá no Spotify pra galera? Eu Ou vou não? tentar. Eu fiquei, Raquel mandou aqui o Back to Your Heart, vou dar uma ouvida. Vamos ver se ela merece entrar na Músicas Tristes. Eu não sei se jogando Músicas Tristes na busca do Spotify vai aparecer. Mas aí tem que botar, né? Vai aparecer lá, de Luiz Felipe Barbedo. Porque, como foi, eu criei a playlist, tem que ver que se é a minha. Tá certo. Querido, foi um prazer te ter aqui essa tarde, inaugurando esse Às espaço vezes aqui. também falar dessas coisas contigo. Muito bom, estou muito feliz, né? Obrigado pelo carinho, por aceitar esse convite. E seguimos aí em frente, né? Pensando e sempre, né? E tentando transformar a realidade a partir do pensamento, a partir das ações aí lúcidas, né? Que você continue sendo esse cara aí lúcido e ativo, Uhum. né? Dentro do seu ambiente aí, porque isso faz uma diferença imensa, né? Principalmente no tempo que a gente Uhum. está. E assim, outra coisa também que acontece é a minha missão hoje é na sala de aula, sabe? Então, eu sinto muito isso. A escola que eu trabalho é uma escola católica, ela é uma das irmãs rocelianas, a gente conversa muito, a gente tem uma parceria muito, muito legal lá. Eu já compus várias músicas para a escola, para a congregação. Vendo Então, aí, né, de certa forma, o carisma ainda está a serviço. E é um pouco isso mesmo. Eu sinto que hoje meu terreno de missão é a sala de aula. Né? É uma escola que tem uma preocupação pedagógica pastoral muito grande. Né? Então, procuro muito me colocar à disposição, inclusive do trabalho pastoral lá dentro da escola. Né?
E tudo que eu faço com os alunos, tudo que eu converso, né, é testemunho da vida da gente. Às vezes a gente fala muito mais de Jesus falando das coisas de Jesus do que falando do nome de Jesus. Às vezes a gente fala do nome de Jesus para pregar contra Jesus, né? É. Então eu tenho me preocupado muito assim em falar do reino, falar do sonho de Deus para a gente através do meu trabalho como professor. Poxa, e aí estou te escutando aqui e me observando também, porque eu também sou professor, né? E tentando e Uhum, vendo esses ecos, porque como você falou de textos, né? De, enfim, de intertextos, de vida. isso. Você acha que tem essa possibilidade aí de extrair novas notas, talvez, aí para o mundo, né? Essas pessoas que acho que principalmente o português, né? A linguagem, né? Uhum. Encontrar um professor, né? O professor faz essa diferença, eu acredito sim, né? O professor faz essa total diferença na vida daquela pessoa com quem você está aí se relacionando, interagindo, principalmente nessa fase, né? Sim, Principalmente. sim, pré-adolescência, exatamente. É, Faz e todo. falo muito isso com meus alunos, assim, né? A minha vantagem de ser professor de português é que eu posso falar sobre qualquer coisa, inclusive de português. Porque eu falo para eles, cara, o que adianta você saber falar, saber escrever, se você não sabe o que falar ou o que escrever? Né? Verdade. Então, a gente ensina gramática para aprimorar a forma. Mas o que adianta ter uma boa forma se você não tem um bom conteúdo? Né? Então, todos os textos que a gente trabalha, que a gente conversa, que a gente dialoga, que a gente analisa, servem como conteúdo para a vida da gente, para a gente ter o que falar, para, né, a gente encher a nossa mente, o nosso cérebro de bons conteúdos. Então, eu estava falando para ele, até minhas provas, por exemplo, eu sempre gosto de colocar textos inteiros. Eu nunca coloco trechinhos, eu gosto de botar textos inteiros. Porque a própria prova se torna um espaço de conhecimento, um espaço de aprendizado. Né? Ele sai daquela prova com um texto da Clarice Lispector lido, com um conto do Macedo Clear, sabe, com um poema do Drummond, né? E isso vai para a vida. Não é só nota, professor, é a vida. Né? Não é Não, só. a nota é o de menos. É de menos, A exatamente. nota é o de menos. A nota é só consequência. Querido, prazerzaço te conhecer assim. Se pudesse dar um abraço presencialmente, te dar, te agradecer pelo carinho, pela gentileza aí da troca. Vai ficar registrado aqui e espero que a gente tenha outros momentos como esse. Né? Desejo todo o sucesso, toda a bênção aí para a tua vida, para a Aline, né? E a Uhum, filhota. E que Deus uhum. abençoe sempre a tua vida mais e mais, te dando essa fecundidade aí. Espero que você, de alguma forma, aí, veja aí os seus textos, seus comentários, suas reflexões, de alguma forma tenha um espaço que a gente possa acessar com mais frequência, porque eu acho que faz falta nesse espaço da rede social, né, que se transformou muitas vezes em algo tão agressivo, enfim, com várias nuances aí nos bastidores das redes, mas eu acho que cada vez mais o espaço que leve a gente a perceber que a gente é mais do que número, mais do que mercado, a gente tem aí um infinito dentro da gente, pessoas como você assim, trazendo lucidez, né, criticidade, isso certamente impacta, né? E aí esse meio pode não ser o mais perfeito, mas de alguma forma a gente está lançando aí Foi o que eu nossas. falei. No mundo de excesso de informação, a gente tem que fazer uma curadoria, né? Uma curadoria de informação, aquilo que é bom no meio de um universo de informação e desinformação, a gente fica examinar tudo, abraçar o que é bom. Exatamente, aí é um princípio paulino. A Raquel está falando que vai me enviar, porque nós trabalhamos na mesma escola, ela falou assim, vou mandar para o Miguel e pedir para ele te enviar o Back to Horts para você incluir na sua playlist. Killing Me Soft, é verdade. E Luiz Fernando, não sei se ainda tá aí. Luiz Fernando, entrou uma galera aí no Entre Sai, assim, porque a gente não ficou falando aqui direto, mas uma galera Fala, que meus alunos e tal. tá vendo? São você E não. Estou vendo aqui, professor, já estão sinalizando. pois é.
Legal. Mas obrigado pelo convite, obrigado às pessoas que ficaram ligadas aí na live. E fica o convite para me acompanhar aqui nas redes, Luiz Felipe Barbeiro no Facebook. Mas o Facebook, Já não tá rolando tanto, né? Essa questão. exatamente. É. E mais aqui no Instagram mesmo. Até enquanto daqui a algum tempo o Instagram, né? A gente tá falando aí, quem sabe daqui a 2 anos não seja um outro meio. Exato. Aqui daqui a algum tempo vai ser outra coisa. Vai ser outra. Falou, gente. Estaremos lá. Querido, um abraço para você, um Muito abraço aí para obrigado. quem acompanhou a gente. Tchau, Valeu, tchau. querido. Um abraço. Abraço, querido.